Aleluia. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo de número 24. Diz que a pastora Maria Bezerra está por aqui, não é isso? Cadê a pastora? Estava por aqui. Deus abençoe a senhora, pastora. Pastora Maria Bezerra, pastora lá em Ararendá, no Ceará. Deus abençoe a senhora. E alguém me socorre porque caiu aqui. Lucas 24, 1 a 6, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ele estava com vocês. Jesus Cristo está vivo. Vamos assentar, por favor. Se nós pudéssemos apenas ficar aqui, já estaríamos plenamente satisfeitos. O túmulo de Jesus Cristo está vazio. Mas nós gostaríamos de, nessa noite, pegar um paralelo de Gênesis a Apocalipse, procurando contar apenas uma parte daquilo que nós já sabemos. Mas não basta saber, é preciso viver aquilo que as Escrituras dizem. Porque hoje é o domingo considerado da ressurreição, porque hoje é o dia do triunfo, porque hoje é o dia da vitória. Porque podemos dizer isso? Bem, antes de tudo é preciso dizer que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a rebeldia humana. Jesus Cristo é a resposta do amor de Deus para pessoas sem amor. Jesus Cristo é a resposta de Deus para o pecado da humanidade. Você pode dizer: mas apóstolo, isso eu já sei. Mas eu gostaria que você não apenas soubesse, porque essa história vai além de uma história contada. Nós ouvimos, especialmente nós que crescemos na igreja, nós ouvimos contar do que aconteceu no Jardim do Éden. Mas talvez o que muitas vezes nos esquecemos, que assim que Adão e Eva pecaram, imediatamente Deus deu uma resposta de amor. Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, a primeira coisa que nós fazemos é querer nos afastar daquela pessoa. Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, a primeira providência nossa é não querer conversar mais com aquela pessoa, não querer saber mais dela. Mas com Deus foi diferente. Quando o ser humano pecou, Deus imediatamente providenciou um meio pelo qual o ser humano pudesse ser restaurado da sua rebeldia, restaurado do seu erro. Então ali mesmo no Jardim do Éden, Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No mesmo dia, no mesmo ato, naquele momento da fraqueza humana, Deus demonstra o seu poder. Diz: da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus ali, no mesmo dia, no mesmo ato, anunciou
que o homem seria reconciliado com Deus. Talvez isso, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, demonstra a grandeza desse Deus tão extraordinário, que quando a gente peca, Ele não quer nos lançar fora. Quando nós pecamos, Ele quer nos atrair de volta para Ele. Isso aconteceu desde lá no jardim do Éden. E Ele então diz que quando o homem pecou, Romanos 3:23, todos foram destituídos da presença de Deus. Você entende o que é ser destituído? A palavra destituir quer dizer perder o direito de filho, perder o direito do jardim do Éden, perder o direito do relacionamento com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, esclarece: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não havia mais presença do homem em relação a Deus, mas Deus disse que iria mudar essa história. E eis que uma virgem conceberá, disse o profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, ele se chamará Deus conosco. Deus não quer o homem longe, Deus quer o homem perto. Olha, uma virgem, esse é o sinal, uma virgem vai conceber, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Você consegue entender, povo de Deus? Deus quer estar comigo, Deus quer estar com você. Antes que a gente teime e queira fugir, Deus quer estar conosco. Foi assim desde o início da humanidade, e foi assim que Jesus Cristo chegou ao mundo, por uma virgem chamada Maria. E ele foi criado pelo marido de Maria, chamado José, que era um carpinteiro. Os dois eram judeus, mas era dos judeus que nasceria a salvação. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, pois não havia quem abrisse as portas para receber Maria e José, para que ele pudesse nascer. Ainda que ele tenha nascido de Maria, mas a Bíblia diz que ele era antes do mundo existir. A Bíblia chega a declarar, Deus disse: antes que houvesse mundo, eu sou. Isaías 43:13. Ele disse: antes que Abraão existisse, Jesus Cristo disse: eu sou. João 8:58. Aí vem João e descortina tudo e diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada que lhe foi feito seria feito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu de Maria, mas como homem, porque ele já existia como Deus. Ele já era Deus. Ele já é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo veio então reconciliar o homem com Deus. Ou como disse Lucas, ele veio buscar o que havia perdido. Aqui Jesus Cristo viveu na terra por 33 anos. Desses 3 anos ele exerceu o seu ministério. Aos 8 anos, aos 8 dias, Jesus Cristo foi apresentado no templo. Aos 33 foi batizado por seu primo João. E aos 30 anos ele começa o seu ministério. Mas antes de começar o seu ministério, ele começou com jejum e oração. Com jejum e oração, lá no deserto da Judéia. E foi a primeira derrota do diabo, quando Jesus Cristo vence usando o poder da palavra. Cada milagre do Senhor Jesus aponta por uma transformação. Se ele cura um paralítico, ele está mostrando que ele tem o poder de transformar um homem que não anda naquele que anda. Se ele ressuscita Lázaro, ele está anunciando o poder da transformação, que aonde chega a vida, a morte não pode continuar. Cada milagre dele fala de uma transformação.
E não foi diferente do primeiro milagre que o Senhor Jesus realiza lá em Caná da Galileia, quando Ele transforma água em vinho, falando, anunciando o poder dele transformar coisas que não existem em coisas que existem, velhas criaturas em novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O vinho não é mais a água, o vinho agora transforma, a água é transformada em vinho, algo que não era, aquilo que não era possível humanamente falando de acontecer, aconteceu. Água que transforma vinho. Então Jesus Cristo quer anunciar que Ele pode mudar o caráter do ser humano, a vida do ser humano, e tornando ele semelhante ao caráter de Deus, fazendo com que o homem volte a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso, Ele veio restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Mas poderíamos ficar aqui, mas Ele vem, se apresenta e diz quem Ele é, porque Ele é. Ele vem, e talvez João é o que melhor apresenta essa história, quando ele apresenta eu sou. Primeiro ele se apresenta em João 6,35 e diz: eu sou o pão da vida, declarando que Ele é alimento, o alimento da nossa alma. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. O que vem a mim nunca terá fome. Você pode repetir essa palavra comigo? Nunca. Talvez você não tenha se apercebido, no Antigo Testamento diz que nos últimos dias as pessoas sentiriam fome, não de pão e nem sede de água, mas pão, fome da palavra de Deus, fome do alimento espiritual. Talvez estamos vivendo esses dias vazios, seres humanos vazios. Mas Jesus Cristo vem e diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca, 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 nunca vai sentir fome, nunca vai sentir vazio, nunca. Para isso precisa vir a Ele. Mas Ele vem e diz mais: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca, olha a expressão que o Espírito Santo fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você consegue entender? Quando diz quem me segue não anda em trevas, não anda em drogas, não anda em mentira, não anda em prostituição. Quem me segue terá a luz da vida, e a luz que traz vida se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Ele vem e diz mais: eu sou a porta. Porta lembra segurança. Quando a gente entra dentro de casa, a gente tranca a porta, falando de segurança, que ali nós estaremos seguros. Então Jesus vem e diz: eu sou a porta, em mim vocês podem se sentir extremamente seguros. Mas Ele diz mais: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele é o pão que alimenta e não deixa ter fome. Ele é a luz que ilumina a nossa alma, como diz o salmista, Ele lança luz nas nossas trevas. Ou agora quando diz Ele próprio: eu sou a porta, quem entrar por mim vai encontrar a salvação. Mas Ele diz mais: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e verdadeiramente Ele deu a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Isso fala de segurança, isso fala de proteção. A igreja está protegida porque ela tem um pastor, e ele se chama Jesus Cristo. Ele não disse eu sou um pastor, Ele disse eu sou o pastor. Eu sou a luz, eu sou o pão da
a vida, eu sou a porta. Não existe outra porta da salvação a não ser em Jesus Cristo. Mas, ele diz mais: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que ele disse, que coisa extraordinária, o cristão nunca morre. O cristão nunca morre, ele passa da morte para a vida, porque ele diz: eu sou a ressurreição. É isso que estamos celebrando aqui hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem medo da morte? Então, porque não tem Jesus. Ele disse mais: eu sou a videira verdadeira, só Ele produz o alimento que nós precisamos. João capítulo 15, verso 1. Ele é o alimento, Ele que produz o alimento, Ele é a luz, Ele é a vida. Ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele é direto, não existe outro caminho. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe caminho para o céu com outro ser humano, com outra religião, porque só Ele é o caminho que leva a Deus. Mas Ele declara também, diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum Deus haverá, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí, o motivo de estarmos aqui, Ele vem e diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Você já viu? Em Jesus não há dúvida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a videira, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que estive morto, eu sou aquele que estou vivo para sempre, disse Jesus Cristo. Consegue entender que Deus é este? Mas não apenas isto. Como eu disse, eu quero correr e percorrer um pouquinho das Escrituras. Jesus Cristo veio, e o profeta Isaías diz que quando Jesus Cristo chegou a esse mundo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E quem andava em trevas resplandeceu a luz. As prostitutas foram transformadas, os cachaceiros se tornaram pastores, as mulheres e os homens perdidos, viciados, se tornaram libertos. A água foi transformada em vinho, pecadores em santos, perdidos em salvos. O inferno se fechou e o céu se abriu. O inferno ficou em trevas e o céu brilhou em luz, porque Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pagando o preço pelo pecado que era de todos nós, de cada um de nós. Porque Pedro vem e diz: fomos comprados sim, não com ouro e nem por prata, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Olha o valor que eu tenho, olha o valor que você tem. Nem ouro e nem prata do mundo inteiro paga o valor que eu tenho, paga o valor que você tem, ou que você merece, ou que você é. A bem da verdade, nós falamos aqui no domingo passado, ou anterior a esse domingo, que nós não recebemos a salvação porque nós merecemos, mas porque nós precisamos da salvação. Agora, a Bíblia diz que quando Ele veio, trouxe luz. A semente da mulher, quando vier, vai esmagar a cabeça da serpente. E então Jesus Cristo veio, nasceu de uma virgem como homem, virgem chamada Maria, porque aí vem Paulo escrevendo aos Efésios e completa: porque nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos
em nossos delitos e pecados. Então, lá na cruz do Calvário, naquele dia, aconteceu a maior ressurreição da história da humanidade. Todos que estavam mortos em seus delitos e pecados foram ressuscitados. Por isso, na igreja não há morte, há vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que por causa de Adão e Eva nós estávamos longe, havia uma parede que nos separava de Deus, mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio, Ele derrubou a parede de separação, e pelo seu sangue nos trouxe de volta para Deus. Mas agora em Cristo Jesus, não em Buda, não em Maomé, não em Maria, não em Renato, não no Papa Francisco, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Jesus, chegastes perto de Deus novamente. Todos nós fomos vitimados pelo pecado, mas Jesus nos trouxe de volta à vida. Todos nós estávamos em trevas, Ele fez brilhar a luz. Todos nós estávamos perdidos, mas Ele nos fez ser achados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas qual de nós não continuamos pecando? Somos pecadores por natureza, mas há uma diferença: pecadores arrependidos, que não aceitam mais viver no pecado. E João vem e diz: mas é bom não pecar, mas se pecarmos temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo continua sendo nosso advogado, mas se pecarmos temos um advogado junto ao Pai. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo vive, ressuscitou e vive para interceder por mim e por você quando nós pecamos. Eu quero te dizer que quando nós caímos e quando nós pecarmos, ainda há um jeito para nós, ainda há esperança para nós, porque é bom não pecar, mas se pecarmos, temos um advogado. Basta acreditar que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, continua purificando pecadores, continua lavando pecadores, continua nos lavando, santificando e justificando e trazendo-nos nova vida. Quem tem Jesus Cristo pode declarar: porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, porque o Pai submeteu todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e podemos declarar: o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você consegue entender? Ele veio trazer luz onde havia trevas, perdão onde havia pecado, vida onde havia morte. Ele veio trazer ressurreição onde mais ninguém tinha esperança. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, e a maior das obras do diabo se chama pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou por cada gota de sangue que era derramada lá na cruz do Calvário. Mas eu preciso dizer para você, é tão bom contar essa história, mas eu preciso chegar na semana que nós estamos, ou pelo menos a semana que nós comemoramos, a última semana de vida de Jesus Cristo como homem aqui na terra. E vamos começar no domingo anterior. No domingo anterior à sua ressurreição, a Bíblia Sagrada diz que naquele domingo anterior à ressurreição, que o mundo católico comemora como Domingo de Ramos, a Bíblia diz que naquele domingo anterior à sua morte e ressurreição, ele entra triunfante em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo-se a profecia do profeta Zacarias, que diz que um rei justo e humilde
que traria salvação, viria montado em um jumento, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não entra em Jerusalém montado em um cavalo branco, com a espada nas mãos. Entra num jumentinho, manso e humilde entrava o nosso Rei, o nosso Senhor. Mas Ele estava trazendo salvação, e à frente deles as pessoas estendiam roupas, estendiam galhos de ramos, e declarava: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O termo Hosana significa: salva-nos, te imploramos. Salva-nos agora, tu que habita nas maiores alturas. O povo então está entrando o mestre. Quem acreditaria nele? Quem acreditaria nele? O grande pastor, o salvador da humanidade, não entrou de jatinho, não entrou de cavalo branco, não entrou em uma Ferrari. Alguém vai lá e me diz assim: mas se fosse hoje, Jesus andaria de jatinho, de Ferrari. Não é isso que a profecia diz. Diz que ele andaria num jumentinho. Ele seria manso e humilde, porque ele não estava trazendo ouro e nem prata. Ele estava trazendo salvação para uma humanidade perdida, luz para o mundo em trevas. Estava trazendo salvação para aqueles que desejavam. E agora a multidão está dizendo: salva-nos agora, tu que habita nas maiores alturas. Salva-nos agora, te imploramos. Será que esse ainda é o grito da humanidade? Mas talvez aqueles mesmos que diziam: salva-nos, te imploramos, Hosana, salva-nos, te imploramos, foram os mesmos que atiraram pedras para apedrejá-lo. Vou pular de domingo, vou pular segunda, vou pular terça, porque foram tantos fatos nessa semana. Eu vou à quarta-feira da semana anterior à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nessa quarta-feira, Jesus Cristo avisou os seus discípulos que daí a 2 dias ele seria morto. Tudo que eu vou falar aqui agora está em Mateus 26, você pode conferir em casa. Jesus diz aos discípulos: daqui a 2 dias eu vou ser morto. E foi naquela mesma época que uma mulher pega um vaso de azeite, quebra e derrama azeite no corpo de Jesus. E ali ele está dizendo que aquele foi um ato de que ela estava preparando ele para a sua morte e ressurreição. Foi nesta quarta-feira, anterior à morte e ressurreição, que Judas Iscariotes prometeu vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Foi nesta quarta-feira que Judas prometeu vender Jesus Cristo com 30 moedas de prata. É fácil nós acusarmos Judas. É fácil nós acusarmos Judas. Mas quantos de nós temos nos comportado como Judas, vendendo Jesus, traindo com um beijo, traindo com nossa vida e o nosso corpo? Será que muitos de nós não temos sido como Judas, vendendo Jesus Cristo, traindo? Mas na quinta-feira daquela fatídica semana, o Senhor comemora a Páscoa com seus discípulos. Quando já estavam sentados para comer, Jesus Cristo avisa: o traidor está em nosso meio. O traidor está em nosso meio. Aquele que me trai está sentado conosco à mesa, disse o Senhor Jesus. E todos se perguntam: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Ali, naquela quinta-feira, o Senhor Jesus realiza a última Páscoa e a primeira ceia. Que a partir daquele momento, a Páscoa não deveria ser mais observada. A partir daquele momento, a igreja não precisava mais comemorar a Páscoa. A partir daquele momento,
seria comemorada a ceia do Senhor Jesus. Não foi isso que ele fez? Ele não pegou o cordeiro porque ele era o cordeiro. Ele pegou o pão, dizendo: agora eu sou o pão da vida. Ele pega o cálice, dizendo: agora é a nova aliança no meu sangue. Porque a Páscoa dizia que um cordeiro deveria morrer. Ele comemora a última Páscoa, porque ele era o cordeiro que haveria de morrer para o mundo. E ele diz: a partir de agora, em minha memória, vocês vão participar do meu corpo e do meu sangue. É naquela quinta-feira que Jesus anuncia a sua prisão e anuncia que os apóstolos vão negá-lo, que todos os apóstolos vão negá-lo. Ele consola os discípulos que estavam abatidos, quando ele diz que ele vai morrer. Então ele fala esse texto que nós acabamos de citar, de João 14: olha, não fiquem abalados, não se entristeçam, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou prepará-las, e quando eu preparar eu virei, para que onde estiver vocês estejam também comigo. Foi naquela quinta-feira, igreja, que ele fez a oração sacerdotal de João 17, quando ele diz que vocês sejam um, que a igreja seja uma, que a igreja seja uma, que não hajam brigas, que não hajam separações, que não hajam divisões, que a igreja seja uma. Foi também naquela quinta-feira que o Senhor Jesus vai ao Getsemane. É ali que ele ora tão intensamente que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que escorrem até o chão, molhando as suas vestes, creio, brancas. Foi ali que Judas chega e traz Jesus. Na quarta-feira ele vende Jesus por 30 moedas. Na quinta-feira ele traz Jesus Cristo com um beijo no rosto. Lembra da pergunta que o Senhor Jesus faz para ele? Judas, com um beijo traz o Filho de Deus? Com um beijo traz o Filho do homem? Será que nós temos traído Jesus? E é ali, naquela quinta-feira, que Jesus Cristo chega, é preso, é levado para 6 julgamentos romanos e 6 judeus, que não vamos falar sobre eles aqui agora. É ali, naquela quinta-feira, que aquele homem que disse que nunca negaria Jesus, o trai. Pedro nega que conhece Jesus Cristo. Judas o vende por 30 moedas. Judas o trai com um beijo. Pedro nega que o conhece. Pedro nega que era um crente. Pedro nega que era um cristão. Muitas vezes nós não negamos com nossas palavras, mas negamos com o nosso gesto. Na sexta-feira, os julgamentos continuam, noite adentro e pela madrugada. Não vou contar a história toda, mas nessa noite, e nessa mesma sexta-feira, Jesus Cristo é trocado por Barrabás. Quando se pergunta, escolha entre Jesus e Barrabás, eles escolheram Barrabás. Judas trai, vende com 30 moedas de prata, trai com um beijo. Pedro nega conhecer Jesus Cristo. A multidão inteira diz: escolhemos Barrabás, e mata Jesus. Quem nós estamos escolhendo hoje? Qual é a nossa escolha? Pois bem, ele é condenado então por um crime que nós cometemos. Carrega por cerca de 2 quilômetros uma cruz de quase 70 quilos, mas a cruz de madeira não pesava tanto quanto o peso do nosso pecado, porque todos os apóstolos o abandonaram. Todos que negaram, que juraram fidelidade, não estavam andando com Jesus Cristo. Todos que juraram fidelidade, um vendeu, outro o traiu, outro negou. Os outros escolheram Barrabás. Os outros ficaram com medo da prisão e abandonaram Jesus Cristo. Jesus Cristo chega ao Calvário às 9 horas da manhã. E às 9 horas da manhã daquela sexta-feira,
ele é pregado por suas mãos e seus pés, mas ele só vai falecer, ele só vai entregar o Espírito, ele só vai dizer está consumado às 3 horas da tarde. Jesus Cristo passou das 9 da manhã às 6 da tarde, com pregos rasgando os seus braços e rasgando os seus pés. A dor de uma agulha dói. Imagine a dor dos pregos. Quando os bandidos, ladrões que estão ao seu lado começam a reclamar, um deles diz: olha, nós estamos aqui porque nossos atos merecem. Mas o que ele fez? Talvez essa é a pergunta. O que Jesus Cristo fez para passar 6 horas pendurado em uma cruz? O ladrão reconhece e diz: olha, eu mereço isso, mas ele não merece. Será que nós dizemos isso? Será que eu e você dizemos isso? Ele não merecia, mas eu merecia aquela cruz. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo então diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, porque a morte não é morte para o cristão, a morte é promoção para o cristão. Ainda hoje nós vamos entrar no reino de Deus. Ele não merecia, mas nós merecemos. Sabe, 6 horas na cruz, ele é tirado naquele mesmo dia. No sábado eu não vou entrar em questão, porque muitas são as teorias, e uma delas diz que ele foi ao inferno e trancou o inferno. Mas eu quero falar, no primeiro domingo, eles clamavam Hosana, o que vem em nome do Senhor. Vou falar do último domingo dele aqui na terra, a Páscoa, que tantos cristãos celebram. Quantos pais, quantas mães, quantos pastores, quantos presbíteros, quantos obreiros, quantos homens e mulheres ditos cristãos compraram ovo de Páscoa para os seus filhos. Que vergonha. Você não entende nada, né? Você não entende nada, porque aquele ladrão disse: olha, ele está lá, mas sem merecer. Você não entendeu nada, né? É por isso que a igreja caminha em passos largos para o inferno sem Jesus. Porque não entendemos o que é Páscoa até hoje. E o Senhor Jesus disse: olha, nem precisa celebrá-la mais, celebre a ceia. A Páscoa faz nascer em nós o sentimento de alegria, de paz, de liberdade, de esperança. A Páscoa nos faz ter esse sentimento de alegria, de paz, de liberdade, de esperança. De esperança, porque nunca mais vamos morrer mais. De esperança, de paz, porque nossa mente e nosso coração estarão protegidos pela paz. Mas a palavra Páscoa quer dizer passagem, 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 apenas isso, passagem. E naquela última ceia, naquela última Páscoa, Jesus estava passando a Páscoa para a ceia. Não precisava matar cordeiros, porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que estava sendo morto para sempre. Sabe, foi naquela noite, lá no Egito, que teve início a libertação do povo hebreu, depois de 430 anos de escravidão. Naquela noite da primeira Páscoa, para uns foi juízo e para outros salvação. A diferença entre juízo e salvação, ali em Êxodo 12,
A diferença entre juízo e salvação era separada apenas pelo sangue. O mesmo sangue que estava condenando uns, estava libertando outros. É isso que aconteceu aqui na cruz do Calvário. O sangue de Jesus liberta uns, mas condena outros. Condena aqueles que pisam o sangue de Jesus Cristo. Enquanto havia morte para os judeus, porque não tinha sangue, aonde tinha sangue de cordeiro, estava acontecendo a vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, igreja do Senhor Jesus, a diferença entre o juízo e o livramento, entre a morte e a vida, entre a condenação e a salvação, é unicamente o sangue do cordeiro. O sacrifício da Páscoa inaugurava ali em Êxodo 12 o início do principal dos meses, como está em Êxodo 12, verso 2. A Páscoa, em Êxodo 12, verso 2, era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, eles estavam deixando de ser escravos para serem peregrinos rumo à terra prometida. A Páscoa era um memorial de que ali estava cessando a escravidão e começava uma nova vida, uma vida de liberdade. O mundo pensa que quando a pessoa se converte, ela perde a liberdade, ela perde a vida. Mas a conversão a Jesus Cristo não é escravidão, é libertação. Não é o fim da sua vida, é o início da sua vida. Ser cristão é deixar o Egito e começar uma nova peregrinação. Agora não mais uma terra que emana leite e mel, mas uma nossa celestial Canaã, a nossa Canaã celestial. A Páscoa foi o começo de uma nação. Até então o povo de Israel não era uma nação, mas agora livre, remido, purificado, salvo pelo sangue, ele se torna um povo separado de Deus, porque a Páscoa mostrava ali que era um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, mostrou para nós um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino, que passamos pelo deserto sim, cruzamos o Jordão e estamos atravessando para o lugar aonde Deus nos preparou como nossa eterna morada. Houve sim um sacrifício em Êxodo 12, inaugurando a Páscoa, mas igreja, não haverá nova Páscoa. Não haverá mais a morte de um cordeiro, não haverá mais sacrifício na cruz, não haverá mais derramamento de sangue, não esperamos outro Salvador, porque Ele já veio. Dizer não há necessidade mais de escravidão, porque se pois Jesus te libertar, verdadeiramente você é livre, livre pelo sangue de Jesus Cristo. É uma nova jornada, é uma nova vida, é uma nova esperança. Não é a terra, é o céu. Não é o Egito, é a Canaã celestial. Não haverá sacrifício mais. Ele até disse, pastor Francisco, que aqueles que renunciam a Jesus estão pisando de novo o Filho de Deus, o sacrificando de novo. E eu vou para o encerramento dessa reflexão dessa noite. Tiraram Jesus da cruz, colocaram Jesus Cristo num túmulo, colocaram vários soldados para guardá-lo, colocaram um selo romano que não podia ser violado, mas não adiantou. Colocaram uma pedra de quase 2.000 quilos ali na porta do túmulo, uma pedra de quase 2.000 quilos, o selo romano que não podia ser quebrado, soldados guardando, mas não adiantou nada. Naquela manhã de domingo, aconteceu o dia mais espetacular de toda a história da humanidade. Jesus Cristo ressuscitou, triunfante, vencedor, anunciando: eu estive morto, mas eu estou vivo, para sempre eu estou vivo. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo. É por isso que nós estamos aqui.
não é para comer ovo de chocolate, não é para acreditar em coelho, mas acreditar numa cruz vazia, aonde Jesus não está mais. Que vergonha para uma igreja que ainda dá ovo de chocolate para os seus filhos, ensina sobre uma Páscoa que não existe mais e que nunca existiu. Que vergonha! Somos todos Judas e traidores quando fazemos isso. Vendendo Jesus, não por 30 moedas, mas por um coelhinho, por uma barra de cacau, por uma fé mentirosa, hipócrita e fingida, de um evangelho mentiroso, de crentes que fingem conversão quando não tiveram conversão ainda. Pais que deveriam se envergonhar de ensinar coisas assim para os seus filhos. Eu preciso encerrar dizendo que o que estou te falando aqui nessa noite não é uma história ou uma história, é uma história real. Pelo menos durante 40 dias o Senhor Jesus se apresentou para pessoas diferentes. Primeiro ele se apresentou para Maria Madalena e disse: subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ele se apresenta para várias mulheres. Depois ele se apresenta para 2 discípulos no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Como é bom quando Jesus caminha com a gente. Depois ele se apresentou para Simão. Depois o Senhor Jesus se apresenta para os discípulos, quando ali também estava Tomé, e disse: olha, pode colocar a mão aqui, ó. Veja que sou eu mesmo. Um espírito não tem vida. Depois, uma semana mais tarde, Jesus Cristo está ali, e aí sim diz para Tomé: coloque aqui o seu dedo, veja minhas mãos, estenda a mão, coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor Deus, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu, felizes são os que não viram e creram. Depois Jesus se apresenta para 7 discípulos, lá em João capítulo 21, quando da pesca. Depois a Bíblia vem e diz em 1 Coríntios capítulo 15, depois Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos viram o Cristo ressuscitado. Depois Tiago viu Jesus Cristo. Depois, no dia que Jesus Cristo está voltando para o céu, os discípulos mais uma vez o viram. Os 4 evangelhos testificam: o túmulo está vazio. Eles também indicam que Jesus ressuscitou. De nada vale ninguém tentar calar, ninguém tentar impedir, mas as boas novas serão anunciadas. A verdadeira Páscoa é a cruz vazia. A verdadeira Páscoa é o túmulo vazio. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo ressuscitado. A verdadeira Páscoa é um coração cheio de paz. Antes santificai ao Senhor em vossos corações como Senhor. Isto sim, ter Jesus como Senhor no nosso coração é Páscoa. E aí, se você um dia visitar o túmulo de Allan Kardec, fundador do Espiritismo lá na França, lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for ao túmulo de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, lá na Índia, vai estar escrito: aqui repousam os ossos de Buda. Se você for ao túmulo de Maomé lá em Meca, lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for a Jerusalém, você vai encontrar também uma placa dizendo: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo.
Ele não fundou uma religião. Ele é Deus, o Senhor da salvação. E concluo dizendo: há lugar para Jesus Cristo em seu coração. Você sabe, apenas para lembrar, quando Jesus Cristo, quando José e Maria chegaram a Nazaré, não havia lugar para eles nas estalagens. As pensões estavam cheias, as casas ocupadas, sem lugar para Jesus Cristo nascer, sem nenhuma outra opção. Ele vai, Maria e José vão para uma manjedoura, o lugar onde os animais eram recolhidos. O frio da noite, o Filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os homens, e foi nascer entre os animais, pois ele era o Cordeiro de Deus. Jesus nasceu na estrebaria, foi enfaixado com panos e colocado numa manjedoura. O Criador do universo, o Verbo que se fez carne, o Salvador do mundo, não nasceu em berço de ouro, mas no mais humilde dos berços. Sendo rico, se fez pobre. Sendo eterno, entrou no templo. Sendo infinito, foi empaixado com panos. Sendo o Rei da glória, se fez servo. Sendo o general dos generais, entra em Jerusalém montado em um jumento. Este é o amor de Deus. A palavra de Lucas 2,7 é: porque não havia lugar para eles. Hoje, Jesus Cristo pergunta a mim e a você: dá-me, filho meu, o teu coração, porque estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu pergunto: há lugar para Jesus Cristo em sua vida, em seu casamento, em seu lar, em sua família? Ele está batendo. Vamos continuar vendendo Jesus, traindo, fingindo que não somos cristãos? Ou vamos nos lembrar do que disse aquele ladrão? Ele não fez nada para estar ali, mas nós fizemos. Mas porque ele fez, eu vou fazer o mesmo convite. Eu, Renato, e cada um de nós deveríamos fazer o mesmo convite daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Vocês se lembram? Quando eles estavam caminhando e Jesus Cristo fez com que ia mais longe, os 2 discípulos disseram: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. E a Bíblia diz: e Jesus Cristo entrou para ficar com eles. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor.